Olá, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Boss Mind. Eu sou a Vera Araújo, contadora, educadora financeira, sócia da Soraya em diversos projetos, host aqui. Antes de nós iniciarmos o conteúdo de hoje, eu não posso perder a oportunidade de pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, tem nos acompanhado? Poxa, se você não estiver acompanhando, você está perdendo conteúdo, hein? Mas dá tempo de você se atualizar. Faça uma playlist, porque a gente tem muitos episódios já gravados com muitas pessoas de referência aqui e coloca para ouvir. Cada episódio é um aprendizado. Um não, vários aprendizados. Então vem fazer parte aqui do Boss Mais. Estamos aqui no canal do YouTube, estamos no Spotify e também no Instagram. Lá no Instagram a gente coloca um pouco mais concisas informações justamente para gerar curiosidade e para que você nos acompanhe. Sou Vera Araújo, aqui no nosso podcast Boss Mind. Fala galera, eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, mentora empresarial, cientista contábil, empresária e torcedora, sofredora do Santos. E daqui a pouco vocês vão entender porque que eu toquei hoje nesse tema que pra mim é doído no momento, mas é um amor inexplicável. Gente, acompanhe, aproveite, pega papel e caneta, porque vai vir muito ensinamento aqui com o nosso convidado de hoje, que tem influência e passagem em todos os lugares. A gente vai falar sobre negociação, sobre empreendedorismo, sobre mercado, sobre comunicação, sobre entrar e sair dos lugares. Com quem é que você está andando? Você conhece? Tudo isso vai ser falado hoje. Luiz Taveira, muito obrigada por estar aqui conosco. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Tá? Na realidade, o Boss Mind, ele é uma oportunidade para que os empresários realmente passem um pouco da sua experiência. Estou um pouco rouco, já deixei bem explicado isso, mas passem um pouco da sua experiência, e é um tipo de experiência que na realidade, eu tenho procurado passar baseado nas negociações que eu faço no futebol. E as negociações oriundas do futebol, elas têm uma amplitude muito grande e elas acabam servindo para qualquer tipo de atividade. É isso aí. Taveira, fala pra gente, quem é você antes de negociação, antes de empresa, você pessoa? Bom, eu sou esportista, eu joguei futebol, eu jogo tênis. Aliás, a minha maior paixão é o tênis, tá bom? Eu já fui engraxate, eu já fui vendedor de livro, eu já fui vendedor de Montepio da família militar, né? Joguei futebol, fui estilista, tá? E depois, como eu estava ligado ao futebol, eu passei a agenciar jogadores. Então hoje eu trabalho mais com agenciamento de jogadores e dando palestras sobre negociação. Legal. Você conversou aqui antes, né? Antes do play, falando que você trabalha com negociação desde os 6 anos de idade. Como é isso? Como é negociação desde os 6 anos de idade é quando eu era engraxate. E naquela época eu tenho 69 anos, você tinha que ser um negociador. Você colocava a caixinha de engraxate na porta da igreja e falava, vai engraxar aí, moço. Porque todo mundo usava um sapato de bico fino. Não é como hoje, que a gente usa sapatênis, tênis, nem existia naquela época. Então você vendia o seu produto. E tinha que estar reluzente, não, né, aquele sapato. Não tem a menor dúvida. Aquilo tinha que sair brilhando. Então, desde os 6 anos, eu comecei a negociar. Que é o vender os serviços, né, dele. Que é o vender. A gente negocia assim e não sabe, né? Não, mas em tudo você está negociando. Às vezes você está numa conversa informal, você acaba negociando alguma coisa. Aliás, se você negocia, inclusive, aprendizado, experiência, entendeu? Troca de opiniões. Na realidade, eu sempre falo assim, a vida é um negócio. E é verdade. As pessoas às vezes falam assim pra gente, né? Eu não gosto de marketing, eu não sei fazer venda, eu não sei fazer isso. Fala, você namora? Namora, você sabe que você se vendeu, né? Alguém comprou porque você se vendeu. Mas é uma grande realidade. Não é? Você, para namorar, você se produziu. Alguém se interessou por você. E para alguém ter se interessado por você, você se fez notar. Então não é que você se vendeu. Você fez de você uma pessoa a ser notada. Entendeu? Então, né? Uma pessoa interessante, uma pessoa cativante. Entendeu? Então você acabou realmente negociando. Negociando o quê? Seu namoro, seu casamento, aí depois vem os filhos, é um outro negócio à parte, entendeu? E aí quando a pessoa fala assim, dona de casa,
dona de casa é a pessoa que mais trabalha no mundo. No mundo. A pessoa que cuida da casa, a pessoa que cuida da família, a pessoa que cuida dos filhos, deveria ser a pessoa mais bem remunerada do mundo. Só que a pessoa tem aquela pecha de dona de casa. E a própria dona de casa nunca vai cobrar pelo seu serviço, é claro, porque ela está cuidando da própria família. Mas ela deveria realmente ser a mais bem remunerada desse mundo, porque é um trabalho incessante. É um trabalho de coração, é um trabalho de preocupação com os filhos, com o marido, com a casa. Na realidade, ela é a patroa que não ganha nada. É verdade. E você sabe que é a melhor também para negociar, né? Ela, porque por observar, por ver a rotina, por estar receptiva, por observar o entrar e sair da família, ela acaba tendo essa noção de como negociar. Ela que intermedia as compras, ela intermedia os pagamentos das contas e tudo mais. E negocia também, às vezes até com quem vive na família, né? Não, haja visto ela numa feira, no supermercado. Entendeu? Exatamente. Não é que no supermercado ela negocia, porque não tem com quem falar, mas ela vai procurar o melhor produto que atenda a necessidade dela. Na feira, ela negocia. Na feira, ela tem a oportunidade de falar, não, eu quero pagar isso. Senão eu vou comprar naquela barraca. Então a dona de casa é a melhor negociante que tem. Pode ter certeza disso. Ela é mesmo. E falando em dona de casa, em negociação e tudo mais, no mundo do futebol, o que as negociações com atletas podem ensinar para os empresários que estão nos assistindo? Tá, vamos lá. Quando você negocia um contrato, você está negociando o trabalho de uma vida. Aquilo que vai sustentar aquela família. Tá? O que você não consegue hoje, só que, se bem que hoje tem mudado muito a mentalidade, o que você não consegue hoje é administrar o dinheiro do jogador de futebol. Mesmo porque você está entrando num campo, entendeu? Onde existe por trás família, e isso é meio complicado. Antigamente a gente ajudava nessa parte. Hoje a gente orienta e indica. Tá? Porque o jogador de futebol, eu vou te dar um dado, tá bom? Todo mundo pensa que é fácil ser jogador de futebol. Mas isso aí dado mundial, tá bom? Tem uma vaga para cada 5.000 postulantes a ser um jogador de futebol de base. Tem uma vaga para cada 12.000 postulantes a ser profissional de futebol, não importa a categoria. Tem uma vaga para cada 25.000 postulantes a jogar em um time grande. E tem uma vaga para cada 200 milhões para ser o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Então o futebol, se você pega uma vaga para cada 15 mil, para montar um time com 30 jogadores, veja bem uma coisa, com 30, 33 profissionais, você está falando de 500 mil pessoas que ficaram para trás. Tá? Isso não é Brasil, isso é mundial. O mundo tem 7 bilhões de habitantes, um pouco mais que isso. Então a pessoa pensa que jogar futebol é fácil? Não, não é fácil. Ser profissional não é fácil. Entendeu? Jogar em time grande não é fácil. Tanto que 90% dos jogadores no Brasil e no mundo ganham salário mínimo. Jogam em time pequeno, vivem de uma baita de uma ilusão, entendeu? E acabam não chegando no objetivo que é o sonho que ele teve de menino de chegar num clube grande. Então quando você pega esse tipo de jogador que alcançou esse objetivo de chegar num determinado status, até digo Série B e de Série A, você tem que procurar fazer o melhor contrato possível para ele, porque você sabe que é uma carreira muito curta. Apesar dele ganhar muito bem, ele não tem uma carreira de um CEO. Um CEO ele se aposenta, ele trabalha 30 anos. Um jogador de futebol ele começa a ganhar dinheiro hoje um pouco mais precoce, mas realmente ele há um tempo atrás ele começava a ganhar dinheiro a partir de 20, 21 anos de idade. E com 32 ele já parava. Hoje ele já começa a ganhar um pouco antes e tem uma longevidade maior. Tá? Mas as negociações, elas são extremamente complexas. Primeiro porque vai da posição do jogador. Tá? Depois vai da qualidade do jogador. Entendeu? E aí elas se tornam complexas. Por exemplo, você negociar um contrato de um goleiro é completamente diferente de você negociar o contrato de um centroavante. Completamente diferente.
Porque o goleiro tá lá para não deixar a bola entrar. Só que para não deixar a bola entrar, ele tem mais 4, 5 na frente dele. Tá bom? E ele tem que ser muito bom, que se a bola passa por esses 4, 5, ele tem que pegar. Agora o centroavante, o atacante, ele tem que passar pelos 5. Você entendeu? Para poder fazer gol. Então, tem essa disparidade de valores em relação a posições. Ah, então lateral deve ganhar bem, hein? Porque o bicho corre. Pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. No futebol, quem, se você colocar assim, a grosso modo, quem ganha mais é o atacante. Tá bom? Que é o resultado, né? Mas você vê goleiros hoje você vê goleiros como o Donnarumma, por exemplo, que ganha uma fortuna. É um dos melhores goleiros do mundo. Entendeu? Então, quando você fala de time grande, normalmente jogador de time grande, ainda mais europeu, realmente ganha muito bem. Agora, o administrar esse patrimônio é um pouco mais difícil. Aí é um pouco mais complexo, se bem que hoje eles estão cercados de boas agências, de bons agentes, que dão todo um suporte. Mas eu já perdi um jogador dentro de uma loja. Há um bom tempo atrás, eu não vou citar nome, o cara ganhava 50 mil euros por mês, livre de imposto. Entramos numa loja do Louis Vuitton, tá? E de repente a esposa compra 39 mil euros de bolsa. Misericórdia. E cartão de crédito na Europa não parcela. Você paga uma vez. Aí eu viro e falo, fulana, você gastou o salário do cara de um mês em 4 bolsas. Estávamos eu, mais um jogador, mais alguns amigos e tal. Ela me olhou com uma cara, eu falei, e a gente usa uma expressão no futebol que é cair. Significa, ficou fora. Quando ela olhou pra mim, eu falei, caí. Aí já saí de lado. Por quê? Porque na realidade, você pode orientar, mas a pessoa tem que saber aquilo que está fazendo. Entendeu? Eu acho que a partir daquele dia que a gente acabou rompendo uma relação, talvez ela tenha colocado aquilo na consciência dela, e ele teve uma vida longeva no futebol, estão juntos até hoje, entendeu? Mas talvez aquele empurrãozinho, aquele apertinho que eu dei, tenha surtido efeito um pouco depois. Porque não tem coerência você ganhar 50 e gastar 39. Entendeu? É mais ou menos o viver o agora, né? Já, e como se não pensasse... Só que hoje... Ó, eu preparei uma palestra, e logo eu vou soltar, que é o homem à frente do jogo. E eu vou falar de quem? O pai do Neymar. Um cara que não teve faculdade. Nossa, sou fã demais. Um cara que jogou futebol de maneira mediana, tá? Aí a pessoa fala, pô, mas ele é o pai do Neymar. É difícil pra caramba ser o pai do Neymar. É difícil pra caramba você administrar aquilo. Por isso que eu falo, o homem à frente do jogo. Ele conseguiu visualizar tudo aquilo que ia acontecer com o filho, entendeu? E administrar de uma maneira diferente a carreira do filho, aonde a gente está conversando aqui agora, está entrando dinheiro na conta dele. Tá? Ele está muito à frente, mas muito, muito à frente de muitos empresários de sucesso de outros ramos. Mas muito. O Neymar pai, que como todo mundo chama ele é uma pessoa de uma inteligência. Sim. Uma pessoa de um poder de negociação. Uma pessoa que ele vende o produto dele. Primeiro que ele não precisa vender, procuram ele. Só que ele sabe colocar preço naquilo que ele tem. Né? E é uma coisa impressionante o tanto que ele é inteligente. Pergunta pra mim, fez faculdade? Não fez. Era muito humilde? Era muito humilde. Tá bom? E é por isso que ele tem muito mais valor. Não significa que outros pais também não tenham. Mas eu estou falando de um case de um sucesso enorme. Onde todo mundo abre a porta para ele. Ele tem uma visão além do alcance, né? Bem Mas muito além. Tanto que você fala Neymar Júnior e Neymar pai. Neymar pai. Entendeu? Uma coisa está interligada à outra. Mas ele está muito à frente. Enquanto a gente está pensando aqui, o Neymar vai jogar amanhã, ele está fechando 15 negócios para o Neymar, para a empresa. E eles fizeram uma coisa na família, em todos eles são sócios. Entendeu? Então ele colocou a coisa no mesmo patamar para todo mundo. Tá? E é evidente que o menino só teve algum problema quando ele passou a ter muita lesão. O pessoal fala, o Neymar é cai-cai,
a gente está fugindo um pouco do assunto, mas eu estou te falando de uma coisa que é futuro, que eu ainda vou conversar com ele a respeito disso, em função de uma determinada palestra, que a visão dele empresarial em relação a administrar a carreira do Neymar foi uma coisa assim que eu dificilmente vou ver novamente. É muito difícil, é mais fácil assim, por exemplo, o cara administrar uma grande empresa que ele herdou ou que ele construiu do que administrar a carreira de um jogador desse patamar. Se moveu, né? Você vê isso como não replicável, o modelo do trabalho do Neymar pai com o filho? É um modelo de cuidado, de planejamento financeiro e tudo mais que não é replicável? Ou porque eles não abrem para uma réplica? Você não está entendendo, não é que não é replicável. O grande problema é que não vai ter outro Neymar. Sim. Isso daí é fato. Então, a partir do momento que você não vai ter outro Neymar, não tem como fazer entendeu? de novo. Não tem como você replicar uma coisa que não vai acontecer novamente. Nós tivemos aqui Pelé, tá bom? Falando do nosso... Desculpa, tá, gente? Ele só vai citar aí o meu. Nós tivemos aqui o Pelé, nós tivemos no Santos o Diego Robinho, tivemos Giovanni Messias, tivemos grandes jogadores. E depois veio o Neymar, mas o Neymar veio de uma maneira que ele jogaria naquele time do Santos. E Dorval, Mengalvio, Coutinho, peraí, Pepe, alguém ia sair para ele jogar. E ele veio de uma maneira que ele veio fazendo assim, atuações avassaladoras no futebol. O que o Neymar fez aqui no Brasil, depois do que o Neymar fez na Europa, principalmente no Barcelona, foi uma coisa de outro mundo. Até então ele não se lesionava. E depois ele começou a apanhar muito lá. O pessoal fala, cai. Não é cai, não. Ele levava a pancada mesmo. Eu já vi o que aconteceu com ele na Copa do Mundo aqui. Ele levou aquela joelhada nas costas, mas arrebentou ele. Porque não tinha como parar ele. Não tinha como. Eu vi a torcida do Cruzeiro, um Santos 4, Cruzeiro 0, lá em Belo Horizonte, aplaudir ele de pé. Isso acontecia com quem? Com o Pelé, com o Ronaldo Fenômeno, com o Ronaldo Gaúcho. Mas o Neymar era uma coisa impressionante. O Neymar não vai ter outro. Ele, assim, ó, eu logicamente, sou fã do Neymar, e tanto é que quando surgiu o Neymar, eu ouvia o povo falar assim, você é santista por causa do Neymar. Aí eu falava, gente, quando o Neymar nasceu, eu já era santista. Você só ficou mais. Agora eu posso esfregar na cara de vocês que eu tenho uma coisa que vocês não têm. Eu vou te dar um modelo de negociação. Veja bem uma coisa. Todo mundo fala hoje, os grandes players do mercado, Pablo Marçal é um dos Pelé, Paulo Vieira, o Janguier Diniz, o Elton Euler, eu tenho algumas restrições, tá bom? E depois eu explico por quê, que nem ele me respondeu até hoje. Mas o que acontece? Você tem que aprender que negociação é criatividade, tá? E eu vou te contar uma história. Tinha um jogador no CSA, Centro Esportivo Alagoano, muito bom. Eu vou dizer o nome e vocês vão saber quem é. E o CSA jogou contra o Sport Recife, uma Copa do Brasil há muito tempo atrás, e perderam de 5-0. E esse cara foi o melhor em campo. O pessoal do esporte me avisou. Olha, eu tenho muita relação com o pessoal do Sport Recife. Olha, tem um jogador do CSA que é muito bom. Falei, pô, mas ele tomou de 5 aí. Eu tinha visto o resultado, mas o cara é fora de série. E aí eu tinha um parceiro que eu falei com ele, né? Não vou nem te falar o nome. Lembra do menino que foi o namorado da Stephanie de Mônaco? Sim. Ele. Eu tinha um parceiro, eu conversei com ele, ele pegou e falou assim pra mim, pô, é meu primo Arnão de Melo, que é o presidente do CSA, que é o filho do Fernando Collor. Né? Falei, então me coloca o contato do teu primo que eu quero ver o jogador. Aí eu fui para Maceió, fiz amizade com o Arnon, temos amizade até hoje, fiquei hospedado na casa dele e tudo. A gente fez uma grande amizade naquela época. E naquela época você usava isso aqui, ó, um videocassete. Tinha o DVD, você colocava no videocassete. E eu tinha um DVD. E a chamada, e eles são donos da afiliada Globo de Alagoas. E a chamada do Globo Esporte regional era esse jogador, o Souza. Depois jogou no São Paulo. E hoje trabalha com o Neto. E eu falei, pô, tem que vender esse jogador, porque esse jogador é muito bom.
Aí eu falei, não, quanto você quer no jogador? Eu quero $1 milhão, quero $100 mil. Falei, tá bom, deixa comigo. Aí eu peguei e fiz umas 20 cópias daquele DVD. Aquele negócio grande pra caramba, sabe? E carregava numa mochila. Aí eu levei um monte de clube, tá aqui, e ninguém tinha interesse. Aí eu tinha um amigo no Rio de Janeiro chamado Jaider, né? O Jaider gostou do DVD e a gente foi no Botafogo. O Joel Santana era o treinador e tal. Aí nós fomos no Botafogo, o Antônio era o diretor. Não quero comprar jogador lá do Nordeste, o cara chega aqui com lombriga, tem um monte de... Cara, dá uma olhada no jogo, não quis nem ver. Eu não quis ver. Aí eu falei, caramba, meu, como é que eu vou vender esse jogador? Aí um dia eu falei, Jaider, cadê o Antônio? O Antônio tem uma fábrica de uniformes na Baixada Fluminense, eles vão até lá. Aí a gente foi lá, e tinha o Ricardo, que era um cara que trabalhava com o Antônio, braço direito dele, que avaliava as negociações. Aí eu falei, vamos lá. Aí a gente, mas não vai dar certo. Eu falei, vamos lá, cara. Aí fui lá na fábrica do Antônio, e não deu certo. Aí pegou e falou, vamos parar de gastar conversa com isso? Vamos ali no shopping, e vamos ter uma churrascaria, vamos almoçar lá. Aí tá bom. E eu já meio desiludido, né? Aí quando eu chego no shopping lá da churrascaria, tem a Casa Centro no Rio de Janeiro, como é a Casas Bahia, Magalu. Aí eu falei, mas parede com parede, eu olhei o relógio, 10 para meio-dia, o Globo Esporte começa meio-dia. Saí da churrascaria, chamei o cara, um vendedor lá da Casa Centro, falei, isso em 2000, tem R$100 aqui, era dinheiro pra caramba. Tu pega todas as televisões, desliga todas, tá? Coloca um sofá em frente a uma televisão, liga um videocassete acoplado na televisão, e quando começar o Globo Esporte Nacional, quando der a chamada, você me dá uma chamada, coloca o videocassete quando eu entrar na loja. Ele, porque não faz pergunta, cara, toma aqui os R$100. Aí eu voltei pra mesa, curto espaço de tempo, falei, pô, Antônio, vai ter uma reportagem do Souza no Globo Esporte Nacional. Ele, opa, já se interessou, né? Vê só. Ele já se interessou. Aí o menino chegou, foi lá na churrascaria e fez assim pra mim, deu um sinal de positivo. Aí peguei e falei, Antônio, vamos ver agora, vai ter o Globo Esporte aqui, tem a Casa Centro aqui, a comida ainda não veio e tal, churrascaria espera, bota tudo, gira tudo pra vermelho aqui, que a comida não vem. Aí ele pegou e foi. Só que ele não notou que todas as televisões estavam desligadas, menos uma. E não notou que tinha um sofá de frente. Tá? Aí ele sentou, Globo Esporte, e não notou que era o Globo Esporte Regional. E realmente aí ele viu as jogadas do Souza. Falou, caramba, olhou pro Ricardo e falou, Ricardo, quando tem jogo do CSA? Isso foi numa segunda-feira. O Ricardo falou, quarta-feira tem um jogo contra o Náutico. Copa do Brasil também. Então, vai com Taveira e com Jaite pra lá e vai assistir o jogo. Falei, bom, meio caminho andado. Aí, nós fomos, falei, pô, Souza vai ter que jogar bem. Avisei tem o Arnon, essa parte, né? Bem, avisei o Arnon, e o Arnon queria $100 mil. Tá bom. Aí fomos pro estádio, chegamos lá e tal, dia do jogo fomos pro estádio. Não tinha ninguém no estádio. Tinha uns 15 gatos pingados. Aí eu peguei e falei, Ricardo, tá vendo aquele cara ali, ó? Aquele cara ali é do Inter. Só tem observador aqui pra ver o Souza. Aquele cara ali é do Santos, aquele cara é do Grêmio, aquele cara é do São Paulo. Inventei tudo que eu podia. Começou o jogo, esse cara começou a jogar. Sério, começou a jogar bem. Aí eu peguei, levantei e fui adiante conversar com um cara que era torcedor. Comecei a bater papo com o cara. Falei, pô, e aí, o que tá achando do jogo e tal? Porque o estádio tá vazio. Só que de longe ninguém sabia o que tava fazendo. Aí fui mais 2, 3. Aí eu voltei e falei, ó, Ricardo, cara do Inter, cara do Grêmio, cara do São Paulo, tá todo mundo interessado nele. Ele falou, não, de maneira nenhuma, vou ligar pro Ricardo agora. Naquela época o celular era diferente, aquele robôzão. Ligou pro Ricardo e falou, Ricardo, olha, contrata que tem um monte de gente aqui querendo o cara. Aí, passa o telefone pra Taveira. Passou o telefone pra mim. Quanto é o jogador, Taveira? $2 milhões. Tá maluco? Eu falei, amigo, que tem de concorrente aqui, alguém vai pagar. Falou, não, guarda o jogador pra mim, mas 2 milhões não dá pra pagar. E eles tinham pedido 100 mil. 100 mil. Falei, vamos fazer o seguinte, deixa terminar o jogo, tá? E aí eu vou pro hotel, vou conversar com o presidente do CSA, e aí eu te retorno.
Tá? Conclusão. Aí fui pro hotel. Liguei para Arnon. Quanto você quer no jogador? Quero $100 mil. Vai me pagar quanto de comissão? Não, eu te pago teus 10%. Se eu conseguir mais, você vai me pagar mais. Ele falou, claro que eu te pago mais. Tá bom. Aí liguei pro Antônio. Antônio, tá difícil, meu. $2 milhões, não tem jeito, mas nunca um jogador do Nordeste foi vendido por esse preço, mas sempre ter uma primeira vez. Você lembra que o Rivaldo saiu de Santa Cruz? Mas o Rivaldo foi pro Mojimirim, depois que ele... Mas então, você já tá pegando meio caminho andado, cara. Né? Bom, conclusão. Discutimos, fechamos $1 milhão. Tá? Aí ele falou, tô mandando as passagens, naquela época era PTA. Para amanhã você já viaja com o presidente, já viaja com todo mundo aqui, jogador, e vamos fechar o negócio aqui, tá fechado o negócio. Só que eu vou te dar 500 à vista, 500 outro ano. Aí liguei para Arnon, falei, não, o jogo tá vendido por 100 mil, falei, não, por $1 milhão. Só que a gente vai receber só 500, tá? E o ano que vem é outro departamento, se der para pagar Deus, se não der a gente tira o jogador e vende para outro lugar. Então eu tô falando, essa negociação, ela resultou positiva por quê? Tá? Criatividade. Se eu não tivesse tido a criatividade de fazer o que eu fiz, e muita gente é criativo, só não se percebe disso. A pessoa não tem consciência de que ela é criativa, de que ela pode bolar coisas boas para fazer uma boa venda. Então um jogador de 100 mil foi para 2 milhões, vendi por 500, ficaram devendo 500, entendeu? E depois ele saiu do Botafogo e ficou a dívida, mas já tinha pago 5 vezes. 5 vezes mais o valor que eles queriam. Então isso aí é criatividade. Hoje as pessoas falam numa coisa. A primeira coisa que a pessoa fala é propósito. Isso aí, todos os plays falam isso. Propósito. Tá? Só que ninguém fala em criatividade. Depois eles falam de proposta. Depois eles falam de conclusão ou outro. A primeira proposta. Depois as outras duas, que são os 3 ou 4 pilares. O primeiro sempre é propósito e os outros 2 ou 3 são qualquer outra coisa que a pessoa inventa. Mas ninguém coloca criatividade. E além da criatividade, atenção ao teu comprador. Olhar nos olhos do teu comprador, que você percebe as reações dele naquilo que você está vendendo. E por ali você sabe como você vai encaminhar a tua venda. Então são o propósito que todo mundo fala. Qual é o propósito? O propósito realmente é se realizar financeiramente. Não tem outra coisa. E quem descobriu esse nicho de mercado de internet e saiu na frente, que foi Pablo Marçal, Janguier, Paulo Vieira, esses caras saíram na frente, eles ganham muito dinheiro por quê? Porque todo mundo é carente de quê? De conhecimento. Todo mundo quer ter conhecimento para poder aplicar no seu negócio. Se eu quiser ter conhecimento de contabilidade, eu vou falar com a Sonaia. Porque eu não tenho nenhum conhecimento de contabilidade. Eu vou procurar quem me oferece esse conhecimento. E as pessoas tão carentes começaram a procurar o quê? Os mentores. As pessoas que passaram para elas e que descobriram esse nicho lá atrás. Agora, todo mundo vai ser mentor? Todo mundo vai ser palestrante? Não. Não. Porque senão, não vai ter mais nem mentor nem palestrante, e alguém vai inventar alguma coisa para passar para o mentor e para o palestrante. E só vai acontecer isso se você prestar atenção no mercado. Se você não prestar atenção naquilo que está acontecendo, e o mundo está girando a cada segundo, tá? Você vai ficar estagnado num lugar onde você vai estar sempre pagando para alguém te ensinar alguma coisa. E a gente paga. Você quer saber uma coisa que me irrita? Se eu estiver falando demais, você me fala. Não, pode ir. Quando eu começo a ver alguma coisa no Instagram e a pessoa aperta saiba mais. Claro que você aperta o saiba mais. Aí a pessoa vem ali, olha, vou te falar por 30 segundos sobre uma situação. Cara, seja rápido, tô te dando um recado. Os 30 segundos viram 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Da gente, né, Tia? Sério, 5 minutos. E não falou nada, e não entregou nada. Eu me irrito e não termino de ver. Não falou nada. E não falaram nada. E começa, olha, eu vou te falar de graça, e no fim tu já sabe que vai ser cobrado. É normal, é o trabalho da pessoa. Mas, cara, faz o seguinte, Fala, olha, né? Fala. É isso. Não faz a pessoa ficar injuriada nem perdendo tempo.
E as pessoas fazem isso. E faz, aí ela fica enjoelhada e perde tempo e não quer ver mais nenhum outro conteúdo. Não, assim. Não vê. Você sabe que a gente faz lives, né? De tempos em tempos a gente faz lives e faz lançamentos de produtos e de vendas e de mentorias que a gente faz. E a nossa galera do marketing proibiu a gente de fazer live de 1 hora. Porque quando a gente fazia live de 1 hora, a gente entregava conteúdo 1 hora. Entregava. É conteúdo. Toma. Até eles falaram, vocês têm que fazer no máximo de 30 minutos. Vocês estão entregando o curso na live. Você está entregando tudo. Aí você não tem o que vender. Mas eu falava, gente, mas a gente não consegue ficar enrolando. Então vamos diminuir a quantidade de tempo. Beleza, porque daí a gente entrega conteúdo 30 minutos. Mas depois tem coisa pra vender. Mas não fique enrolando, gente. Eu vim pra te entregar isso, eu vou te entregar e acabou. Mas é o que eu falo, meu. Aquele saiba mais é a coisa que mais me irrita. Porque não tem um saiba mais que não leve pelo menos 10 minutos. Não saiba nada. E você não consegue nem saber. Tem hora que você fala, não sei nem o que eu queria comprar mais, porque lá tava interessante, aqui não tá mais. Começou a ser interessante quando aparece a propaganda no Instagram, você apertou o saiba mais, olha, aí a pessoa começa. Aí você não tem como adiantar. Não tem como adiantar. Nem por chegar no velocidade final, 2. De revolta. Não tem como. Ah, meu, na hora eu desligo. Na hora eu desligo, eu não quero mais saber se vai me interessar ou não vai. Porque no final vai terminar assim, olha, eu vou te vender um curso que seja de R$10. Mas o cara vai levar ali 10 minutos te explicando uma coisa que no fim ele vai te cobrar. Cara, olha, o meu curso é esse, custa R$10, você paga em 150 vezes, mas seja breve. Ah, isso é sensacional. Então, isso faz parte da negociação, meu povo. Objetividade, criatividade e objetividade. Lógico. Você tem que ser objetivo. Se você não for objetivo, você vai ficar enrolando, a pessoa cansa. E ela vai partir para uma outra pessoa que vai ser muito mais positiva para ela, muito mais prática, e você vai acabar vendendo o teu produto. Isso é real. Muito, muito legal. E vocês acharam que a gente ia falar só de futebol. Vai aprendendo, vai pegando tudo isso daí. Olha, a gente falou do Neymar pai, do Neymar filho, aliás, e eu acabei nem complementando. Que as pessoas sempre me falam assim, mas você é fã do Neymar porque você é santista. Aí eu falo assim, gente, eu sou fã do Neymar porque eu sou santista, porque ele é um puto jogador. E se me dessem as bicas que dão nele, eu levantava e metia um burro, porque eu não tenho espírito esportivo, por isso que eu não sou jogadora. Então, não faça isso, Neymar, por favor. Mas, enfim, agora eu sou fã do Neymar pai. Esse eu sou fã. Ele para pra falar, eu falo, eu como empresária, eu como empreendedora, eu como visionária, eu como uma mulher que gosta de negócios. Meu, ele para pra falar onde eu estiver, eu paro pra ouvir. A pessoa fala assim, pô, mas sendo pai do Neymar, ou sendo tio do Ronaldo Fenômeno, ou sendo irmão, o próprio Assis, irmão do Ronaldo Gaúcho, fácil? Não. Muito mais comum. Isso daí é desculpa, né? Pra, tipo assim, pra eu não enaltecer o... Pra não valorizar o trabalho dele, você quer diminuir. Mas não, é muito difícil. Nossa. É muito difícil você administrar a celebridade. Ainda mais uma celebridade positiva. O Neymar, ele não consegue andar na rua. Tá bom? O Gaúcho e o Fenômeno, na época dele, o próprio Romário, né, também não conseguiam. Mas o Neymar é um negócio absurdo, que esse cara traz de marketing, entendeu? Positivo. E outra coisa, o que ele dá de atenção para a criança e para o próprio torcedor, você não vê ele negar uma selfie, um sorriso, um abraço, de maneira nenhuma. Sabe um outro cara que faz isso muito bem? Eu já cansei de ver ele, e algumas vezes eu vi ele parar de almoçar e atender, depois ele me explicar o porquê, o Denilson. Mas Denilson, por que você parou de almoçar? Vera, eu já parei de jogar futebol. Se eu deixo de atender ele porque eu estou almoçando, entendeu? Ele passa a esquecer que eu existo. É verdade. Mandei esse marketing. E aí o cara vai, pô, esse cara é mala, não sei o quê. O Denilson faz isso, uma baita de uma propriedade, ele atende todo mundo. Ele não deixa ninguém sem um sorriso, sem um autógrafo, sem um abraço, entendeu? E o Neymar, eu sou suspeito porque eu sou fã. Então, tá vendo, gente? Mas bora lá. Gente, falando em fã, você falou que tava aí, ver o Denilson parando o almoço pra atender. Inclusive, eu gosto do Denilson também. Se quiser me apresentar, eu vou lá ser tiete. Eu sou uma menina do futebol. Você viu outro cara super carismático? O Vampeta. Gosto também, gente. Como que a pessoa vai lá e dá uma cambalhota lá no canal? Gosta? O Vampeta é extremamente carismático. Foi um grande jogador, foi campeão do mundo, um cara que sabia qual era o lugar dele no time, carismático ao extremo. Não queria atropelar ninguém. Não, tanto que ele está aí até hoje, na televisão, contando as histórias dele, que na maioria é tudo verdade,
Entendeu? Esse sabe contar história, algumas ele inventa, mas Conta a história. ele vai contar história. Hiper carismático. Um camarada que vai ficar com audiência eterna. Sim. É ele. E tem umas pessoas que têm esse carisma. E eu não digo só, que nem agora o João Fonseca no tênis. O pessoal fala que tá fonsequizado, né? Fonsequizado. Sabe? E a gente também tem uma coisa. A gente, a parte do futebol, o Brasil é pródigo de um. Uhum. Um Ayrton Senna. Uhum. Tá bom? Um João do Pulo. Um Gustavo Kirten. Acabou. Tá bom? Nós somos pródigos de um país de 200 e poucos milhões de habitantes. Ser pródigo em ter um. Tira o futebol, que é um esporte coletivo. Uhum. O vôlei passou a ser conhecido por causa de um cara chamado Luciano do Vale. Entendeu? Ele começou a levar o vôlei a um outro patamar. Mas um outro esporte coletivo. Agora, as pessoas de esporte individual, o Brasil realmente é pródigo de um. Depois do Ayrton Senna, quem realmente surgiu com o carisma do Ayrton, nós tínhamos o Nelson Piquet, também que foi campeão do mundo, bicampeão do mundo, se não me recordo, tricampeão do mundo também, mas não tinha o carisma do Ayrton Senna. Vai além da competência, Mas né? muito além, entendeu? Mas muito além. Então a gente na natação, sabe, a gente é um país tão grande. Você vai na Argentina, por exemplo, você tem uma quadra de tênis em cada 3 esquinas. Pública. Entendeu? Quantos habitantes tem a Argentina? É. E aqui poderia realmente ser o país do esporte. Tá? As comunidades, elas poderiam muito bem terem quadra de tênis, como tem um campo de futebol, É um celeiro mesmo, né? terem realmente núcleos esportivos, porque você tem para o atletismo, você tem para o tênis, tem para o futebol, tem para uma série de esportes que a gente consegue não aproveitar nas próprias comunidades carentes. E dali saem bons esportistas. O que falta? Realmente oportunidade. Incentivo ali. Vamos lá. Falando sobre lugares, saber entrar e saber sair. Conta pra galera de casa aquela história lá do cara que... Como é o nome dele? Popeye. Que não comia espinafre. Saber entrar e sair, convida. Convida, entrar e sair convida. Isso é primordial. Essa é uma história. Uma das histórias do futebol de tantas. Eu queria contratar um jogador pro Santos, chamado Jonathan Copete, né, que eu contratei em 2016. E o time dele, o Atlético Nacional, ele estava indo muito bem na Libertadores, tanto que foi campeão da Libertadores. E o Santos queria o Marlos Moreno e o Jonathan Copete. Aí eu fui assistir 4 ou 5 jogos ao vivo. Aí eu virei pro Santos e falei, olha, o Marlos é muito novo, custa muito caro, o cara é o Copete. Né? Pô, mas como é que a gente vai fazer para tirar esse camarada perto da final da Libertadores? Falei, negociando. Né? Aí eu comecei a ir para Medellín. E Medellín tem uma história muito interessante, que é a história do Pablo Escobar. Todo mundo achava que o Pablo Escobar era torcedor do Atlético Nacional e ele era torcedor do Independente Medellín. E um cara que era o assassino de confiança dele, John Jairo Velázquez, o filho dele era Popeye, Marino. Ele era o torcedor do Atlético Nacional. Bom, quando eu estou perto de terminar a negociação do Copete, ele estava na semifinal da Libertadores. Uma mesa à noite, né? Toca o telefone de um cara, aí o cara fala, é pra ti. Pra mim? Aí eu pego o telefone, né? Aí o cara falando em espanhol, fala, amigo, tudo bem? Eu falei, tudo bem, quem é? Aqui é o John Jairo Velázquez. Eu tinha acabado de assistir Escobar, o Patrão do Mal, 74 capítulos. Adivinha, gelei, né? Aí, qual é o problema? Você quer levar o Copete por quê? Não, porque ele é um bom jogador. Eu acho que ele tem que ir pro Santos. A proposta para ele vai ser boa. Contrato de 5 anos. Aqui está terminando o contrato dele, ele tem mais 1 ano. Mas eu não posso perder esse jogador. Ainda bem que eu falei, mas você é o dono do time. Abusado. Eu acho que eu estou negociando com
Mas eu estava do outro lado do telefone. Até então... Eu tô vendo a coragem. Até então eu tô corajoso do outro lado do telefone. Né? Aí eu peguei e falei, olha, eu não tenho muito o que fazer. O clube tem interesse, a gente está negociando. Né? Aí ele falou assim, eu quero falar com você pessoalmente. Eu falei, meu amigo, eu estou viajando amanhã para São Paulo, tá? Não vai ter como. Rapidinho, passagem de volta. E tava mesmo. Não acredito. Outro dia viajei, fui acertar as condições para trazer o Copete, que é meu amigo até hoje, para o Santos, né? Aí acertei tudo lá com o presidente do Santos e voltei para Medellín, uns dias depois, para assistir o outro jogo contra o Huracan, se não me engano era o Huracan, que foi em Medellín. O Copete fez um golaço, eu falei, agora que eu não contrato mesmo. Né? Ele era de 4 lá. E aí quando eu chego na alfândega, eu sempre passo meu passaporte, naquela época lá na Colômbia não tinha RG, não fazia parte do Mercosul. Você tinha que apresentar o passaporte. Apresentei o passaporte, aí o cara pegou e me chamou. O que houve? Ele falou, olha, que Taveira é apelido. Ele falou, quando você chegar em Medellín vai ter uma plaquinha lá, Luiz Taveira, você entra aí, não fala nada. Tá bom. Fui. Esperei um pouco, peguei mais um voo de 1 hora, né, pra Medellín. Quando eu chego em Medellín, tá lá a plaquinha Luiz Taveira. Vocês estão falando muito baixo. Não, tá bom. Luiz Taveira. Aí eu entrei no carro e eu não falei o hotel que eu estava. Aí eu ficava vendo a estrada e eu lembrava do filme, a mesma estrada. Falei, vai me acontecer alguma coisa aqui. Bom, e do aeroporto de Medellín até o centro de Medellín dá mais ou menos 1 hora. Tá? O cara me deixou no meu hotel. Eu não falei qual hotel que era. Ele me deixou no meu hotel. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte, amanhã 10 horas da manhã vem te buscar. Eu falei, não, mas eu tenho reunião no Atlético Nacional amanhã às 10. Ficou pra de tarde, já tá remarcada. Falei, meu Deus, é amanhã. Bom, eu 10 para as 10, tô na porta do hotel. Né? Mas deu 1 para as 10, agora pequenininha, vira o carro. Aí o cara parou, entrei no carro e não falou nada e fomos. Acho que a gente andou 1h30 de carro, mais ou menos. Passei por bairro rico, bairro pobre, bairro rico, bairro pobre, passei por tudo que podia imaginar. Aí eu cheguei num restaurante, né? Ele falou, ó, tá vendo lá aquele rapaz que quer falar com você? Não tinha ninguém no restaurante. Eu falei, meu Deus. Aí fui lá, era o John Jairo Velasquez, né? Aí ele falou, me cumprimentou, tal, senta aí, vai beber o quê? Quase que eu falo veneno, né? Porque eu saí morto daqui. Né? Melhor já me Tá no processo? já me dá logo veneno e pronto. Mas eu não bebo, pedi uma Coca-Cola. Aí ele pegou, me explica esse negócio de futebol. Como é que é esse negócio de negociação, tal. E aí eu comecei a explicar as coisas para ele, a oportunidade que o Copete tinha, tá? Que independente dele o time tinha tudo para ser campeão e afinal era contra São Paulo, né? Mas que eu tinha pouco prazo, pouco tempo para fazer a inscrição dele, né? Bom, conclusão, começamos a fazer amizade, começamos a conversar, né? E aí eu perguntei para ele, olha, eu assisti um filme com uma... Ele falou, não, Narcos não tem nada a ver. Qual você assistiu? Eu falei, não, eu assisti o Escobar, o patrão do mal, é 95% fiel. Aí eu perguntei para ele, você fez tudo aquilo que aparece no filme? Ele falou, eu fiz. Né? E aí ele pegou, para resumir, ele pegou e falou assim, olha, se um dia você escutar que eu voltei para a cadeia e que eu morri de câncer, é mentira, eu vou morrer envenenado. Né? Porque eu tenho muito inimigo. Eu falei, claro, tanto de pessoa que você mandou dessa para outro lugar, você tem muito inimigo mesmo. Né? E realmente aconteceu isso. Eu acabei fazendo uma amizade com ele, me mandou vídeos, até te mostrei um aqui, tem uns 5, 6 vídeos dele, me ligava, né? Mas ele já era um cara que estava ressocializado, cumpriu a pena dele, tá? Andava livremente na Colômbia, mas em determinados lugares.
evidente. Mas criou um histórico, né? Criou um histórico, Monstruoso, né? Gigante. né? E eu acabei, do medo que eu passei por tudo que eu assisti, eu acabei deixando o cara mais tranquilo, explicando o que era uma negociação, por que ele tinha que ir, né? E no fim das contas ele acabou indo preso e surgiu a notícia que ele morreu de câncer na cadeia. Tem hora que já sabe, né? Não, gente, e olha, você explicar pra uma pessoa que tem esse gabarito aí, esse currículo. Eu não sei, por que eu tô levando seu jogador embora? Eu posso até mostrar o vídeo aqui, mas é mais um pedacinho. E a pessoa que buscar no Google vai ver que o cara é esse mesmo. É da hora. É saber negociar, né? Porque você... Não, ali foi saber explicar. A voz sair, as pernas parar de tremer. Pra onde eu aponto? Ali, ó. Esse é o cara. Hola Luis Taveira, ¿Da Pele Veo? yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Acabo de hacer 23 años, 3 meses en las prisiones más bravas de la República de Colombia. La prisión más brava fue la de Valledupar, donde estuve en un calabozo 14 meses a 44 grados de temperatura. Después me llevaron a la de Cómbita, donde estuve 12 años aislado. He estado fuerte. Me tocó una cárcel muy dura que fue la de la Modelo, que hubo una guerra entre el año 99 y el 2001 entre paramilitares y guerrilla. Yo quedé en la mitad, hubo 300 muertos y 100 desaparecidos. Actualmente llevo 20 meses en libertad, estoy muy contento. Figuras del deporte como tus amigos me han apoyado. Muchas gracias por tu cariño, gracias porque te gusta conocer mi historia. Recibe todo mi cariño y mi respeto. Ahora soy un youtuber, si quieres conocer más de mi historia, métete por favor a mi canal que se llama Popeye, barra al piso arrepentido en YouTube. Ahí tengo mucho apoyo, tengo ya casi 100.000 suscriptores y más de 8 millones de visitas. Recibe todo mi cariño y mi respeto, Dios te bendiga y muchas gracias por tu apoyo y por tu buena energía hacia mí. Dios te bendiga. Ou seja, depois ele, quando ele acabou saindo da prisão, ele montou um canal de YouTube, explicando a história dele, entendeu? Mas o Deus dele era o Pablo Escobar. Era mesmo. Era realmente o Pablo Escobar, o Deus dele, e ele, tempo que a gente ficou conversando, essa bebida aqui tá melhor que a do Jô Soares. Eu não fiz no Jô, mas eu tenho certeza. O bom é que antes ele falou que só bebe Coca-Cola. Por isso que eu tô falando, essa bebida tá melhor. Tá melhor. Entendeu? É mais Mas são saudável. coisas... Olha, por exemplo, quando teve o ataque do 11 de setembro, logo depois, passou uns 3 anos, teve aquele ataque na estação Atocha de Madrid. Eu estava em Madrid naquele dia, pegando um trem para Valência. Quando o trem saiu, bum, escutei tudo aquilo. Então você passa coisas, como tive também no acidente da Chapecoense, dando uma força pro pessoal, entendeu? Como é que eu estava no voo? Eu cheguei simultaneamente, porque eu tinha negociado um jogador, olha a minha voz, eu tinha negociado um jogador da Chapecoense, o Diego, com o Santos, e lá ia negociar outro. Aí acabou acontecendo um acidente, eu quem dei a notícia pro Brasil, que ninguém sabia, né? Inclusive eu liguei para um amigo meu que trabalhava na Chapecoense, que eu achei que ele estaria no voo. Eu liguei e graças a Deus ele não foi, que é o Vitor Hugo, né? E ali a gente foi coordenando tudo até o pessoal realmente de Chapecó chegar lá em Medellín, que foi uma das coisas mais tristes que eu já vi, entendeu? Imagina. Mas também ao mesmo tempo você chega à seguinte conclusão, tá? 7 pessoas saíram com vida. 2 anos depois, morre o Rafael Renzel de infarto jogando futebol. A comissária de bordo, eu conversei com ela. Ela não quebrou a unha. Ela internou para ver se ela tinha algum problema interno. Nada. Zerada. Nada. Como a gente está aqui agora. Nada. Então, a pessoa é quando tem que ser. Chamou a senha? Não tem jeito. Não tem jeito. Gente, nós estamos caminhando aqui pro final e a gente tem um quadro chamado Boss Moment, onde você é um bate-bola tipo de frente com Gabi, mas é de frente com Soraya e Vera. Vambora. Um livro que todo empresário deveria ler. Bíblia. Ótimo. Olha, gente, eu tô nesses últimos episódios, assim, extasiada. E sabe por quê? É o livro mais bendito do mundo. É o livro que tem
a maior quantidade de conteúdo, tem todo o conteúdo. Todos esses livros aqui, todos, se você procurar bem, tem alguma coisa a ver com a Bíblia. Tem alguma coisa. Não tem como não ter. Ele é o livro mais completo que tem. Tá? E o livro que a gente mais se questiona também é esse. E ainda tem um complemento. É o livro mais contestado. Ninguém pega esse livro aqui e fala, aqui tá escrito que é mentira. Na Bíblia tem um monte de gente tentando provar que é mentira. E não consegue. E não consegue. Você pega aquele Stephen Hawking, um cientista. Você entendeu? E o cientista, ele realmente questiona o Big Bang, que tinha dinossauro e morreu. Cara, não dá para contestar a Bíblia. Não dá. É um livro escrito por homens, inspirado por Deus. Tá bom, eu quero saber uma coisa. Me coloca dúvida em Jesus Cristo. Me coloca dúvida em milagre. Não é tudo que você tem explicação. Tem coisa que você só tem aceitação. Tá? Legal. Uma frase ou ensinamento que você leva pra vida? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Terá seus dias multiplicados na terra, né? E olha, gente, uma coisa que às vezes a pessoa fala assim, mas meu pai não me criou. Mas a minha mãe me abandonou. E eu aprendi a duras penas, porque o meu pai não me criou. Ele queria me abortar, depois ele queria me doar, depois ele só me rejeitou. Ele foi fazendo e eu demorei muito para conseguir falar meu pai, porque eu não honrava o meu pai. E eu não fiz isso porque eu amo o meu pai. Eu fiz isso porque Deus mandou eu honrar o meu pai. Ele não falou para eu amar. E que eu te falei, tudo. Aonde que está? Exato. A Bíblia não fala para você honrar o teu pai e tua mãe se ele te fez bem, se ele te fez mal. Ele fala para você honrar teu pai e tua mãe. O relacionamento é uma outra coisa, tá? Mas você trazer o sentimento de honrá-los dentro de você vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa que vai ensinar melhor teus filhos, teus sobrinhos, teus parentes, teus amigos, independente daquilo que você tenha passado. Sensacional. Uma decisão que mudou tudo. Quando eu virei agente de futebol, eu era estilista. Mudou mesmo, né? Eu joguei futebol, eu era meia boca, no nosso termo, né? Aí eu tive uma lesão, falei, não vou jogar mais, também me importava. Aí eu virei estilista, por acaso também, minha tia tinha uma confecção, eu fui na casa da minha tia, eu não sabia o que fazer, eu estava recém-casado e tudo, né? E aí, minha mãe tinha uma tapeçaria, fazia cortina, meu pai reformava o sofá e eu aprendi a costurar com eles ali. Cortina e capa de sofá, né? Aí minha tia tinha uma confecção, aí cheguei lá para falar com ela, a costureira estava fazendo uma peça lá e não conseguia, eu sabia mexer no overlock, falei, deixa aí que eu mexo no overlock aí. Aí eu devagarinho eu fiz a blusa. Minha tia falou, você tem jeito. No outro dia comprei um compensado, 2 cavaletes, entendeu? Comprei um pouco de meia malha, né? Comprei uns moldes e aí eu comecei a fazer confecção. E vou te falar uma coisa, o molde de uma camiseta, que ela é assim, né? Vem aqui, é cavada aqui assim, com esse molde de uma camiseta, você faz qualquer peça. Qualquer peça você faz do molde de uma camiseta. Faz vestido, só não faz calça, que é outro molde, mas parte de cima, vestido, blusa, você faz baseado no molde de uma camiseta. Sensacional. Se tivesse que começar do zero hoje, o que faria diferente? O que eu faria diferente? Pois é. Talvez eu tratasse o futebol de uma maneira diferente daquela que eu tratei com muita paternalidade. Eu seria muito mais profissional. Entendeu? E muita coisa eu tratei com paternalismo. Tá? Então isso eu faria diferente. Tá? Seria mais profissional. Entendeu? Coisa que eu procuro fazer isso hoje. Tá? Mas eu realmente mudaria isso. Sensacional. Taveira, muito obrigada. A gente chegou ao final aqui. Gente, obrigada por você nos acompanhar.
Obrigada por compartilhar, por ensinar, por trazer todo esse conhecimento pra gente. E aonde que as pessoas te encontram? Suas palestras, seus treinamentos, suas mentorias? Mandar os filhos pra você vender? Que faz? Negociar. Né? Negociar. Eu não sou muito afeito a aparecer, né? Mas o meu Instagram é @Luiz, com Z, T-A-V, tá bom? Não tem nem muita coisa ali, porque eu faço mais as coisas No off. no off, entendeu? Mas ali pode me procurar, entendeu? Você pode colocar o Instagram à disposição, né? Legal. E é isso aí. Muito obrigada mesmo. Vou te levar pra ver o jogo do Santos. Ai, a Deus. gente estava numa promessa nos bastidores, trouxe pra cá porque a gente é disso. Coloca realmente Eu lembrei. online, negócio. Sim. Divulga pra todo mundo. E deixar um recado pra vocês. Boss Mind, sucesso, tá bom? E que mais e mais empresários estejam aqui com vocês, porque realmente é um meio de comunicação apropriado para o empresário. Obrigada. Legal. Muito obrigada. Quero te agradecer. O conteúdo foi maravilhoso. Eu achei que a gente ia muito no técnico que tá na direita, na esquerda, que joga. Eu vou ficar perdida. Mas não foi, né? Só falamos de empreender, de empresariar, de negociar e tudo mais. Que aí é o meu. Como que é? O meu jogo, né? Esse é o jogo. Meu jogo. Adorei bastante, Luiz. Muito obrigada pela sua presença. Vocês gostaram? Tenho certeza. Se alguém fala que não gostou, tudo bem, vai fazer sentido vocês colocarem um comentário aí, porque aí o Instagram não, YouTube vai verificar que é relevante e a gente vai alcançar muitas outras pessoas. Mas gostou realmente, gente? Pega o link, joga lá nos grupos, faça a divulgação, propaga essa informação que é para nós essencial, porque nós queremos transformar o seu mundo. Muito obrigada e até mais. Agradeço, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.